Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículo 13, diz a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do rio Jordão, para ser por ele batizado. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aqui. Não há dúvidas de que Jesus, ele foi e é o maior líder religioso que a história da humanidade já conheceu. Nós sabemos que o cristianismo não é a religião mais antiga do mundo. Nós temos religiões que são muito mais antigas do que o cristianismo, como o hinduísmo, ou até mesmo como o budismo. São religiões muito mais antigas do que o cristianismo. Porém, quando Jesus surge na história da humanidade, no cenário mundial, e quando Jesus se propõe a trazer uma doutrina, Jesus arrebata, não só nos seus dias, mas ao longo da história da humanidade, milhões e milhões de seguidores. E esses seguidores seguem aumentando a cada dia. Jesus é, sem sombra de dúvidas, o maior líder que a história da humanidade já conheceu. Mas Jesus nem sempre foi essa pessoa. Essa nem sempre foi a realidade de Jesus. Nós encontramos relatos na Bíblia sobre Jesus, nos seus primeiros dias de vida, e da perseguição que ele experimentou, e das fugas que ele teve que realizar para que não fosse morto. E nós vamos encontrar uma menção a Jesus também, quando Jesus faz 12 anos de idade, e Jesus está no templo, e a Bíblia Sagrada diz que ele está entre os mestres, está conversando e trocando ideias com os mestres. E a partir daí, Jesus não é mais mencionado na Bíblia, ou seja, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, não é mais contada na Bíblia, não se tem mais relatos sobre esse período de Jesus. O texto diz que Jesus, ele foi morar em Nazaré, por isso ele é conhecido como Jesus Nazareno. E quando ele está em Nazaré, possivelmente, embora a Bíblia não diga, ele vai exercer a profissão do seu pai adotivo, José. Ele se torna carpinteiro. Então Jesus, durante esse período da sua vida, Jesus não tem qualquer desenvolvimento religioso. Jesus não tem qualquer prática ou ligação direta com a religião. Não estou dizendo que Jesus não praticava a religião. O que eu estou dizendo é que Jesus não tinha um envolvimento direto, não tinha sacerdócio dentro da religião. Jesus seguia os mandamentos, sem sombra de dúvida, mas Jesus não era pautado para ministrar, para ensinar. Até porque Jesus não era da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. Jesus era da tribo de Judá, que não era uma tribo sacerdotal, que não era uma tribo que exercia ministério dentro do templo. E durante toda a sua adolescência e juventude, Jesus, com certeza, esteve cuidando dos seus, esteve trabalhando na carpintaria. Se é verdade a tradição que diz que José morreu pouco tempo depois, e ele assumiu o papel de líder, de chefe da casa, Jesus então está trabalhando para terminar de criar os seus irmãos e para poder cuidar também da sua mãe. Mas quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus completa 30 anos, Jesus está levando a sua vida normalmente, trabalhando na carpintaria, fazendo móveis. Mas quando Jesus completa 30 anos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus sai de Nazaré, na Galileia, e vai até o rio Jordão. Talvez para muitas pessoas essa viagem de Jesus era uma viagem normal, uma viagem comum.
Jesus saiu, talvez ele não disse para as pessoas para onde ele iria. Ele não disse o que ele iria fazer. Certo é que um belo dia Jesus decide ir para o Rio Jordão. E quando Jesus sai de Nazaré para o Rio Jordão, ele encontra-se com João o Batista. E naquele momento onde ele encontra-se com João, a sua vida e a sua trajetória é modificada, é mudada. A partir daquele dia, aquele carpinteiro deixou a carpintaria do seu pai. A partir daquele dia, aquele homem mudou a sua vocação. A partir daquele dia, aquele homem assumiu de fato e de verdade o seu papel. A partir daquele dia, aquele homem deu início à sua missão. Observe que Jesus, ele passou por um processo, ele enfrentou um tempo, ele enfrentou todo um processo, para que ele começasse a exercer a sua função, a sua real função, e começasse a exercer o seu ministério. Eu observo que Jesus, durante esse tempo, ele esteve trabalhando, mas ele não deixou de conhecer a palavra de Deus, ele não deixou de estudar a palavra de Deus, ele não deixou de se preparar para aquilo que ele havia sido enviado ao mundo, até que chegasse o dia de ele começar de fato a cumprir a sua missão. Ele passou a sua vida se preparando. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos conquistar as posições que nós almejamos, que nós desejamos? Porque nós não enfrentamos o processo de preparo. Nós queremos alcançar posições, mas nós não queremos nos preparar. Pastor, e como é que você sabe que ele estava se preparando para aquele ministério? O Senhor mesmo não disse que ele estava trabalhando na carpintaria? Observe as pregações de Jesus, observe os embates de Jesus com os fariseus, com os saduceus. Observe que uma das coisas que é muito marcante nas pregações de Jesus são as suas citações bíblicas. Jesus, ele cita muitos textos bíblicos. Durante o ministério de Jesus, você vê ele citar muito o Antigo Testamento e cita perfeitamente as passagens. E você talvez possa dizer, ele cita os textos bíblicos porque ele é Deus. Ele cita os textos porque ele é a própria palavra de Deus. E eu digo a você, se você pensa dessa forma, você está invalidando a parte humana de Jesus, e você está dizendo que Jesus se utilizou dos poderes de Deus em benefício próprio. Não, Jesus citava a Bíblia porque Jesus lia a Bíblia. Jesus citava o texto sagrado porque Jesus conhecia por estudar o texto sagrado. Jesus passou esse tempo se preparando. Enquanto as pessoas não estavam vendo, enquanto as pessoas não estavam observando, ele estava se preparando. Até que chegou o dia. E quando ele chega diante de João Batista e é de fato batizado, a sua vida muda. O rumo da sua vida muda. Ele alcança um novo nível da sua vida, ele sobe um degrau e passa de fato a exercer a sua função. A Bíblia diz que ele sai de Nazaré e vai até o Rio Jordão. A distância que Jesus percorre, pelo menos, é mais ou menos 50 quilômetros. Dependendo do lugar em que ele estava e dependendo a que altura do Rio Jordão ele foi, a distância poderia ser de mais ou menos 50 quilômetros. Quando nós falamos de 50 quilômetros, nós estamos falando de pelo menos um dia e meio, quase 2 dias de caminhada. E Jesus foi nessa trajetória, quieto, calado, sem divulgar nada para ninguém, sem falar o que ele ia fazer. Mas ele foi, ele se submeteu. E nós encontramos o texto dizendo no final da leitura que nós fizemos, quando ele sai das águas, Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por pelo menos 3 vezes Deus profere essa expressão, essa frase sobre Jesus: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E a pergunta que cabe-nos, para que nós possamos compreender o porquê que Jesus ouve de Deus essa expressão, é o que Jesus fez para que Deus de fato o amasse. O que levou Deus a amar Jesus? Agora eu estou pedindo para você excluir a parte espiritual,
exclui a parte que ele era legitimamente o monogenés, o único gerado, o Filho de Deus, mas pensar em Jesus como homem, porque entenda, Jesus não é amado por Deus apenas pela sua parte espiritual, por ele ser Deus, por ele ser legitimamente o Filho de Deus. Jesus é amado por Deus integralmente. Jesus é amado no seu espírito, mas Jesus é amado na sua carne também, para mostrar que na divindade há unidade, mas da divindade para com o ser humano também existe amor. Deus ama o ser humano também. Mas por que Deus amou Jesus? O que fez Deus dizer que amava Jesus, que este era o seu filho amado e que tinha prazer nele? Porque amar e sentir prazer também são duas coisas diferentes. Nós podemos amar os nossos filhos, mas muitas vezes os nossos filhos não nos dão prazer. Prazer é uma coisa, amor é outra. O amor é uma ligação íntima, forte. E o prazer decorre das ações, das atitudes que um filho toma, que um filho tem. Então Deus, quando fala sobre Jesus, Deus diz claramente que Deus o ama e se compraz, tem prazer nele. Mas por quê? Por que Deus ama os seus filhos? E por que Deus tem prazer nos seus filhos? Você tem total convicção e consciência de que Deus te ama como seu pai? Eu peço que você não duvide do amor dele. Mas a outra pergunta depende mais de você do que dele. Além de te amar, você acredita que ele tem prazer em você? Você acredita que a sua vida é agradável a ele? Que ele se compraz ao olhar para você, a falar sobre você, ao olhar para você, ele tem prazer? Sobre Jesus ele disse: eu amo e eu tenho prazer nele. E por quê? Ele tinha prazer em Jesus. Jesus sai da Galileia, Nazaré, e vai até o Rio Jordão, 50 quilômetros de caminhada. A primeira coisa que eu percebo é que Jesus não mede esforços para fazer a vontade de Deus. Se você quer ser amado por Deus e quer dar prazer a Deus, não meça esforços para fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que a região da Judeia, a região de Israel, na sua grande maioria é coberta por desertos. E nós sabemos que não é fácil andar no deserto. Nós sabemos as dificuldades que o deserto impõe sobre os viajantes, sobre os forasteiros. O calor, existem cobras específicas extremamente venenosas no deserto. Existem insetos, escorpiões, por exemplo, extremamente venenosos no deserto. O deserto impõe dificuldades ao ser humano. Então, quando você imagina 50 quilômetros, não é uma distância tão absurda. Não foi um sacrifício tão grande para Jesus sair de Nazaré e ir até onde João Batista estava pregando e batizando, para que ele fosse por João Batista também batizado. Com a nossa perspectiva atual, talvez não fosse. Mas lembre-se, Jesus não tinha automóvel. Jesus não tinha um cavalo. Jesus não tinha meio de transporte, não tinha uma charrete. Jesus não tinha meios de transporte. Muito provavelmente Jesus foi a pé, enfrentando o calor, enfrentando a sede, enfrentando os perigos do deserto. Sem contar que existiam também beduínos no deserto. Beduínos eram aqueles que normalmente assaltavam as pessoas que passavam pelo deserto. Eram os peregrinos no deserto. E Jesus vai, porque Jesus tinha um propósito, uma missão, um foco. Qual é a missão de Jesus? Qual é o foco de Jesus? Qual é o propósito de Jesus? Fazer a vontade de Deus. O negócio de Deus era especificamente com Jesus. Ninguém sabia qual era a vontade de Deus sobre a vida de Jesus. Não foi necessário isso ser exposto para ninguém. Então você sabe, como filho de Deus, exatamente o que Deus quer de você, o que Deus espera de você. Não é necessário que
o propósito de Deus na sua vida seja compartilhado, seja comum às outras pessoas. É algo individual com você, mas entenda, para que esse propósito se realize na sua vida e para que você possa de fato desfrutar do amor e do prazer de Deus sobre a sua vida, você não pode medir esforços para fazer a vontade de Deus. Até que ponto nós estamos colocando limitações nas nossas vidas para ouvirmos a sua voz, para atendermos o seu chamado e para cumprirmos o seu propósito, para cumprirmos a missão que Ele determinou para nós? Até que ponto nós temos sendo o maior empecilho a obra de Deus se realizar nas nossas vidas? Não meça esforços, não olhe para cansaço, não olhe para dificuldade, não olhe para oposição. Se Jesus tivesse olhado para essas coisas, Jesus nunca teria feito a vontade de Deus, porque foi a única coisa que Jesus sempre enfrentou na sua vida. Foram dificuldades, foram problemas e muito mais oposição do que qualquer outra pessoa na história da humanidade enfrentou. E sabe por que ele enfrentou mais oposição do que qualquer outra pessoa na história da humanidade? Porque o seu propósito era maior, o seu propósito era mais excelente, a sua missão era sublime. Então compreenda, quão maior é o propósito de Deus na sua vida, quão mais sublime é a sua missão, maior oposição você enfrentará, maiores dificuldades se levantarão contra você, maiores barreiras você terá que transpor. E é aí que você vai provar para Deus que você é digno do seu chamado, que você é digno de exercer a missão que Deus determinou para você. Jesus não mediu esforços, Jesus foi, simplesmente foi, para ser batizado por João Batista. Quando Jesus chega diante de João Batista, ao ver Jesus, João Batista não vê ali diante de si um pecador. Não tem porquê Jesus estar ali para ser batizado. O próprio João dizia que ele pregava para o arrependimento. E só pode arrepender-se quem tem pecado, só pode arrepender-se de alguma coisa quem tem culpa. Mas diante de João está alguém que não tem culpa de nada, que nunca fez nada errado. E Jesus poderia então, como homem, questionar as diretrizes de Deus. Por que eu tenho que ir até João? Por que eu tenho que me submeter ao batismo de João? Por que eu tenho que passar por esse processo? Eu nunca fiz nada errado, eu nunca passei a perna em ninguém, eu nunca menti para ninguém, eu nunca enganei ninguém, eu nunca chamei um palavrão, eu nunca briguei com ninguém, eu nunca agredi ninguém. Por que eu tenho que passar por esse processo? A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus é o Filho amado de Deus e Deus tem prazer nele, porque Jesus não questiona as diretrizes de Deus. Não questione o que Deus está falando para você fazer. Simplesmente obedeça, faça, ainda que você não entenda. Obedeça. Em alguns momentos da sua vida você terá diante de si dois caminhos e você terá que fazer uma escolha. Você terá duas decisões a tomar e você terá que tomar uma decisão. E aos seus olhos, talvez, aquilo que Deus tem falado para você, muitas vezes vai parecer absurdo, porque geralmente o que Deus fala conosco vai contra os nossos próprios interesses. Muitas vezes o que Deus fala e o que Deus pede de nós vai contra os nossos próprios interesses. E ao olhar friamente para a coisa ou superficialmente para a coisa, a gente vai pensar, bom, se eu fizer o que Deus está falando, isso não vai ser bom para mim, isso vai ser prejudicial para mim. Algumas escolhas que Deus vai fazer para nós, algumas escolhas que Deus vai pedir para nós fazermos, que é de nos afastarmos de algumas pessoas, que é talvez sair de um emprego. São coisas que Deus vai pedir para nós, que vão frontalmente de encontro aos nossos interesses. E geralmente, na nossa visão carnal e humana, são coisas que vão nos prejudicar.
muitas vezes financeiramente, muitas vezes socialmente, e nós questionamos a Deus. Quer ser amado, querido por Deus e quer dar prazer a Deus, não questione as suas diretrizes. Deus falou, faça. Entenda que Deus está onde você não está, que Deus vê o que você não vê, que Deus conhece o que você não conhece, que Deus sabe o que você não sabe. Então Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que de fato é necessário ser feito. Simplesmente obedeça. Porque Jesus é o Filho amado de Deus. Quando Jesus chega diante de João e diz, eu vim para ser batizado, João diz, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, a Bíblia Sagrada diz que João olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é o Filho amado de Deus? Porque a identidade de Jesus é muito clara. João Batista olhar para Jesus, João Batista não tem dúvida de quem é Jesus. É muito claro quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo e qualquer filho de Deus tem essa identidade muito bem arraigada e visível, clara e notável. Aquele que é um filho amado de Deus e nele dá prazer, ou a ele dar prazer, tem a sua identidade muito bem definida. Não é confundido com o filho de Belial, não é confundido com o filho do mundo. Quando se olha para ele, quando se olha para ela, se sabe, este é um filho de Deus, esta é uma filha de Deus. Você não poderá ser amado por Deus e dar a Ele prazer, se a sua identidade não for clara, transparente, visível e reconhecida pelos demais. Como é que você tem sido conhecido? Como é que você tem sido conhecida pela sociedade? Infelizmente, a identidade de muitos está manchada. A identidade de muitos está desfigurada. Infelizmente, ao olhar para muitos, não se percebe mais a marca do sangue, não se percebe mais o selo do Espírito Santo. Tenha uma identidade muito clara e muito definida de quem você é. Há uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, onde ele diz, aquilo porque vivo comunico. Ou seja, aquilo que é realidade na minha vida, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, os lugares que eu frequento, é para isso que eu vivo. Aquilo para que vivo, comunico. Eu comunico com as minhas palavras, eu comunico com as minhas atitudes, eu comunico com as minhas vestes, eu comunico de várias formas, aquilo para que vivo. Então não adianta, muitas vezes, a minha boca falar coisas que não condizem com o meu comportamento, que não condizem com o meu caráter. A minha identidade se dá através daquilo que eu comunico, muito mais do que com palavras. O que você tem comunicado à sociedade? Que tipo de comunicação você tem tido com a sociedade? O que você tem mostrado para a sociedade? De que forma você tem se apresentado à sociedade? Tenha, em nome de Jesus, uma identidade muito bem definida diante da sociedade. Porque Jesus é Filho amado de Deus? Porque quando ele está diante de João Batista interpela Jesus e diz, eu é que preciso, eu é que mereço ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? E Jesus diz, deixa assim por agora, para que se cumpra a justiça de Deus. Sabe por que Deus ama e sente prazer em Jesus? Porque Jesus não troca a vontade de Deus pela vontade do homem. Qual é a vontade de João Batista? Que Jesus não se batize. João Batista não queria batizar Jesus, até porque João Batista não via motivo para isso.
Mas Jesus sabia que essa era a ordem de Deus, era a determinação de Deus. E Jesus não se deixou levar pelo conselho do homem. Jesus não trocou a vontade de Deus pela vontade do homem. Quantas vezes temos sucumbido diante da vontade dos homens e negligenciado a vontade de Deus nas nossas vidas? E como é que Deus vai sentir amor e prazer por nós, se nós constantemente estamos sucumbindo diante da vontade dos homens, diante da vontade da humanidade, diante da geração em que vivemos, daquilo que a vida nos impõe, daquilo que a vida nos sugere, e geralmente negligenciando o que Deus pede, ou o que Deus manda nós fazermos. Você tem dado prazer a Deus? Você tem cumprido a sua ordenança, a sua vontade? Ou você tem simplesmente sucumbido diante da vontade dos homens? Qualquer um te manipula, qualquer um te manuseia, qualquer um te leva para onde quer. Como você será um filho amado de Deus dessa forma? Quando você é massa de manobra na mão das pessoas, quando por pouca coisa você cede às pessoas, você faz o que as pessoas querem, ainda que isso vá de encontro à própria vontade de Deus. Não viva para agradar os homens, não viva para agradar a humanidade. Você já foi comprado, você tem dono, e você já tem a quem agradar. Faça como o apóstolo Paulo. Vocês pensam que eu vivo para agradar a humanidade? Não. Se eu vivesse para agradar a humanidade, eu não proclamaria Cristo. Se eu vivesse para agradar a humanidade, agora falando pessoalmente, eu garanto para vocês que a minha vida seria uma vida totalmente diferente da que vocês conhecem hoje. Se eu vivesse para agradar a humanidade, muito provavelmente hoje eu seria um viciado, drogado não, porque nunca tive vontade, mas com certeza seria um viciado, seria uma pessoa bem complicada. Eu garanto para vocês que eu não seria 10% do que eu sou, e eu não sou nada. Quando eu falo moralmente, eu não sou nada, mas se eu vivesse para agradar a humanidade, eu não seria 10% do que eu sou hoje. Ouvir o chamado de Deus e atender o chamado de Deus, conhecer a vontade de Deus e escolher a vontade de Deus em detrimento da vontade do homem, mudou o meu destino, mudou os rumos da minha vida. Não viva para fazer a vontade da humanidade, não viva para fazer a vontade do homem, não escolha a vontade do homem em detrimento da vontade de Deus. Observe o que Jesus faz. Jesus, ele sai do seu lar materno, sai do meio dos seus amigos, sai da sua profissão, diante do seu primo João Batista. Ele demonstra claramente para ele que não está disposto a fazer o que ele quer, unicamente para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Quando o homem se propõe a cumprir a vontade de Deus, Deus estará do seu lado, e Deus lhe ajudará a cumprir essa missão, esse propósito. Qual é a resposta de Jesus para João Batista? Deixa por agora, para que nós cumpramos, para que se cumpra em nós a vontade de Deus. Quando ele diz nós, ele não está falando de João Batista, ele está falando da ligação que há na divindade. E ele está dizendo que se ele vai a João Batista e ele desce as águas, eles estão cumprindo a justiça. Eles quem? Não é Jesus e João Batista, mas ele está falando da Trindade. Ou seja, Deus estava com ele ali naquela hora. Quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, a cumprir os propósitos de Deus,
Deus estará do seu lado, te auxiliando, Deus estará com você. E isso prova que não é impossível fazer a vontade de Deus. Porque quando a força nos falta, o seu poder está conosco. A sua presença está conosco. A sua presença é real em nossas vidas. Então lembre-se, quando você se propuser a fazer a vontade de Deus, Deus estará do seu lado. E apenas quando você se propuser a fazer a vontade de Deus. Quando o seu intento for desobedecer a Deus, for se ausentar da presença de Deus, for se afastar de Deus, a presença de Deus, a mão de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus não estará mais com você. Quando Jesus cumpre o seu chamado, o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai mostra o seu amor. O Pai declara o seu amor. O Pai torna público, visível e notório o seu amor. Você já conseguiu perceber o amor de Deus se manifestando na sua vida? Eu acho que é impossível alguém responder de forma negativa a essa pergunta. É óbvio que você já desfrutou do amor de Deus, é óbvio que você já viu o amor de Deus se manifestar na sua vida. Sabe por quê? Porque de fato e de verdade Ele te ama. Como um filho, Ele te ama. Eu não sei se Ele tem tanto prazer em você hoje, nas suas atitudes, mas como filho Ele te ama. E Ele quer tornar isso claro. Ele quer tornar isso público. Ele quer tornar isso notório a todas as gentes, que Ele te ama. E olha que Ele já provou isso e tem provado ao longo da história da humanidade, mas também ao longo da tua vida, em particular, em especial, Ele tem provado o seu amor. Após tudo isso acontecer, a Bíblia Sagrada diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós, pelo deserto da vida, temos sido constantemente tentados também pelo diabo. E sabe qual é, de fato, a intenção do diabo a nos tentarmos? Especialmente olhando o caso de Jesus, o exemplo de Jesus, na fome, na escassez, é tentar nos convencer de que Deus não nos ama. É tentar nos convencer de que Deus se esqueceu de nós, de que Deus nos abandonou. O diabo olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, o que ele está dizendo é: se você é o Filho de Deus, Deus tem a obrigação de cuidar de você. Se você é o Filho de Deus, Deus tem por obrigação não deixar você passar por essa situação. E isso não é lugar para um Filho de Deus. Quando Satanás olha para Jesus, Jesus está 40 dias sem comer. A Bíblia diz isso. Então Jesus está extremamente magro. Eu tenho absoluta certeza, se um dos discípulos de Jesus chega diante dele naquela hora, talvez os discípulos não reconhecessem Jesus. Porque Jesus está desfigurado, Jesus está extremamente magro, Jesus está quase morto de fome. Eu não sei se Jesus teve como tomar banho durante esse tempo, mas se não teve, Jesus está fedido. Jesus está com mau hálito, Jesus não come. Essa é a situação que Jesus está. E o diabo tenta convencer Jesus de que Deus não o ama mais, mas Deus já havia falado que amava. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa ficar dizendo constantemente para você e provando para você que Ele te ama. Ele já provou o seu amor por você e você precisa crer e pronto. Deus não precisa provar nada para ninguém, não. O grande problema de nós é que nós queremos que Deus prove constantemente que Ele nos ama. Não pode doer uma unha que Deus tem que mover os céus e a terra para me socorrer. Porque se Deus não mover os céus e a terra para me socorrer, é porque Deus não me ama mais, é porque Deus me esqueceu. Quem disse isso para você? Foi isso que Satanás disse para Jesus. Se você é o Filho de Deus, isso não é vida para você. Você não pode estar vivendo nessa situação. Deus se esqueceu de você, Deus deixou de amar você. Eu digo a você: não, Ele não deixou de amar. Não é porque se ama que se tem que dar tudo.
Dar tudo que o filho quer não é prova de amor, é prova de responsabilidade. Nenhum pai que ama dá tudo que o filho quer. Porque se um pai dá tudo que o filho quer, cede a todas as vontades do filho, lá na frente, esse filho será um adulto mimado, dependente, incapaz, será um verdadeiro inútil, não conseguirá sobreviver sem os cuidados do pai, sem os cuidados da mãe. Então muitas vezes a maior prova de amor que o pai pode dar para o filho não é um toma filho, mas é um não filho. Hoje não, filho. Espera um pouco, filho. Pai, mas faz 40 dias. Espera. Estou com fome. Espera. Porque isso é imprescindível para a evolução, para o amadurecimento. Sem isso, os filhos vão ser eternas crianças. Por que você vê ainda hoje, isso não é tão difícil de ver, um filho com 40, 50 anos morando na casa do pai e da mãe ainda, morando com os pais? E pode olhar que muitos deles nem trabalham. É exatamente isso. Ou seja, é um peso morto sobre a terra. Então aprenda isso. Às vezes, por te amar, ele vai dizer não para você. E não acredite quando o diabo tentar convencer você que Deus não te ama mais, porque Deus negou alguns caprichos seus, algumas vontades suas, porque Deus não cedeu a algumas vontades suas. Não acredite que Ele deixou de te amar. Pelo contrário, Ele te ama com a mesma intensidade que Ele sempre te amou. Mas primeiro, esse amor não vai fazer com que Ele te dê tudo o que você quer. E segundo, Ele não precisa estar dizendo todo dia que te ama. Ele disse que te ama. Se você acredita, amém. Se você não acredita, o problema é seu. Confia. Simplesmente confia. Acredita. Porque lá na frente você vai entender que para cumprir a sua missão, para cumprir o seu papel, esse é um processo que você vai ter que passar. Para que de fato você creia que Deus te ama, para que você viva esse amor, e para que você possa tornar público esse amor e compartilhar esse amor. Através de todo esse processo que Jesus passou, e esse processo de obediência, lá na frente, na cruz do Calvário, Ele provou o amor de Deus. E provou o amor de Deus não apenas por Ele mesmo, mas provou o amor de Deus por toda a humanidade. Porque Deus disse que amava Jesus, e Ele acreditou naquilo que Deus estava falando. Ele assegurou-se nessa palavra de Deus, confiou e foi até o fim. Se você não acreditar que Deus te ama, eu sinto em te dizer, você vai naufragar no meio do caminho. A sua jornada não será longa, mas se você confiar, se você crer incondicionalmente no amor de Deus na sua vida, você vai viver para dar prazer a Ele. Todas as vezes que você se propuser a fazer a sua vontade, Ele estará com você, de mãos dadas, te auxiliando, te ajudando, te impulsionando, te levantando quando você tropeçar. Ele sempre vai estar contigo. Do contrário, você terminará a sua jornada só, abandonado, e o seu destino será a morte. Ele tem vida para você, e essa vida se prova e se consolida em você, através do amor que Ele dispensou sobre a sua vida.